Muito bom dia a todos, muito bom dia a todas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, quinta-feira, que normalmente é dia tradicional aí de entrevistas, mas nessa esteira aí do feriado não vamos ter entrevista hoje e o André, infelizmente, não pôde comparecer aqui com a gente. Então, vocês vão ter que se contentar com a minha pessoa aí durante os próximos 30 minutos. Hoje, dia importante, porque saíram muitos aí dados bem positivos para o Brasil. Então, a gente tem uma série de assuntos para tratar com vocês. Então, não vou perder mais tempo. Vamos dar uma olhada na agenda, porque ela está recheadíssima. Então, bora lá para a agenda, que a gente hoje tem muita coisa para falar. Então, vamos entender aí, né, o que vai movimentar o dia. Vou pôr aí o print do nosso ICL Economia na tela. E, em seguida, a gente já vê as imagens aí da agenda. Não temos agenda? Então, sem agenda hoje, então não temos agenda, não temos entrevista, mas temos aí, eu vou passar aí para vocês os principais pontos que saíram na manhã e a gente já passa para ver a Ásia, tá? Então, a gente tem hoje divulgação de PMI industrial do Brasil, a gente vai falar sobre isso porque ele veio bem acima ali das projeções, veio muito bom o PMI do Brasil. Temos também aí o índice de confiança do empresariado, que surpreendeu também. Então, a gente vai falar sobre isso e vamos passar pela Moody's, né? A Moody's teve aí uma mudança de perspectiva na avaliação do Brasil, uma mudança positiva, isso foi bem comemorado, principalmente pelo ministro Fernando Haddad. Então, a gente vai falar também sobre esse assunto. Mas vamos ver aí o que movimentou, né, as bolsas asiáticas nessa madrugada, porque a gente teve um movimento não tão definido, né, então a gente não teve ali um movimento único entre as bolsas asiáticas, isso porque elas tiveram ali um reflexo do mesmo movimento que a gente viu ontem nos Estados Unidos, em Nova York, depois da decisão de política monetária ali do Fed, tá? Então, a gente teve o mesmo movimento misto que a gente viu em Nova York acontecendo nas bolsas asiáticas hoje. Isso porque o mercado ele também teve um sentimento não único, mais misto em relação às coletivas de imprensa e o comunicado depois da decisão de política monetária dos Estados Unidos. A gente vai reservar um tempinho só para falar da decisão lá antes da abertura dos mercados, mas isso já impactou a Ásia, porque a gente teve algum direcionamento, né, do Jerome Powell ali em relação à condução de política monetária dos Estados Unidos, apontando para que talvez a gente tenha só um corte de juros por lá e que ele não venha tão cedo quanto o esperado. O mercado recebeu isso de uma forma mista, porque nessa mesma coletiva de imprensa, o presidente da entidade, o Jerome Powell, acabou falando ali que também não teremos mais altas nas taxas de juros dos Estados Unidos, o que sinaliza ali para uma manutenção que pode ser mais longa, mas sem possibilidade de alta. Então, o mercado recebeu, né, essas informações ali de uma forma até mais cautelosa, mas não deixou de ser um movimento otimista. O Nikkei 225, que vocês estão vendo aí na tela, ele caiu 0,10%, ficou bem perto da estabilidade e ele teve ali um movimento muito parecido com o que a gente viu das bolsas de Nova York no dia 1º de maio. Lembrando que a decisão de política monetária dos Estados Unidos aconteceu durante o feriado aqui no Brasil, então a gente vai ter reflexos aí disso na abertura de hoje também. Então, a bolsa japonesa, ela ficou de lado e o iene teve de novo uma movimentação bastante volátil, com bastante oscilação, e a gente viu novamente uma perspectiva que o governo japonês possa intervir no câmbio. Então, isso movimentou bastante ali o mercado asiático hoje. Coloco em destaque o Nikkei 225, até com esse movimento mais brando. Lembrando que Xangai Composto está fechado até sexta-feira, então a gente não tem mercados na China continental essa semana, mas o Hang Seng, que eu até tinha falado que ia ficar fechado também, ele voltou a abrir. Então, ele só ficou fechado um dia, mas a China continental continua fechada até sexta. Então, eu trago aí o Nikkei 225 como destaque, justamente porque ele teve um movimento bem parecido com o que a gente viu no dia anterior na esteira aí dos Estados Unidos. Lembrando que o Nikkei 225, ele é bem sensível aí a movimentos de juros nos Estados Unidos. Então, esse foi aí o movimento da Ásia e agora a gente vai passar para o nosso Brasilzão, porque a gente tem um monte de notícias positivas por aqui e eu não poderia aí deixar de trazer para vocês essas notícias. Então, a gente vai começar com o ICE divulgação da FGV, que aconteceu aí nessa manhã, bem no comecinho da manhã, perto ali das 8 horas, a gente teve a confiança empresarial sendo divulgada aqui no Brasil. E ela veio aí em alta, seguiu em alta, porque a gente já tinha uma alta no mês passado,
e atingiu o maior valor desde outubro de 2022. Então, a confiança do empresariado aí, ela veio bem acima até do esperado, veio com um aumento significativo de 5,1 pontos na confiança do comércio. Lembrando que a gente já tinha falado aí, né, da confiança do comércio vir ali bastante aquecida, ter uma boa perspectiva em todos os cenários, então uma perspectiva boa para a situação atual, uma perspectiva boa para as expectativas do futuro, o que levou aí o índice a uma alta considerável. Quando a gente olha a confiança empresarial do setor comercial, então ele ficou aí em destaque. Então vamos ver aí o movimento desse índice de confiança empresarial, o ICE, agora em abril. Então a gente vê aqui a confiança do empresariado em abril do ano passado em 93,2 para o índice de situação atual. O ICE, né, que é uma composição dos outros dois, né, dos dois aqui, índice de expectativa e índice de situação atual, estava em 91,3 e o menor deles eram as expectativas. Então, as expectativas para o futuro não estavam ali tão boas no ano passado. A gente começa a ter ao longo aí de 2023 e comecinho de 2024 uma melhora dessa avaliação, né, dessa confiança do empresariado. Isso é muito importante, porque o mercado e até a parte econômica real de uma economia, pensando ali na parte real da economia, ela responde muito ali a expectativas. Então, normalmente, se a gente tem boas expectativas, uma boa avaliação, né, o empresariado e os setores, de uma forma geral, se sentem mais confiantes para realizar investimentos. E é isso que a gente está vendo. Uma avaliação até da situação atual ficando muito estável, mas boas perspectivas para o futuro. Então, a gente vê, né, essa melhora em todos os pontos. Então, considerando, inclusive, comparação com o ano anterior e comparação com o mês anterior. O índice de confiança empresarial ele ficou muito bom, mostrando aí uma variação do índice composto aqui, vamos pensar assim, né, do índice mesmo, em 4,5 em relação ao ano anterior, 2,7 de alta em relação à situação atual. Então, o empresariado está vendo a situação atual melhor do que estava vendo no ano passado. E aí, para as expectativas, a gente teve uma alta bem relevante em relação ao ano passado de 6,3. E aqui a gente está vendo pontos, tá? Então, 6,3 pontos percentuais, na verdade não são pontos percentuais, pontos só, acima ali do que a gente tinha no ano passado. Então, qual que é o resumo aí dessa história? Olhando para o ano passado, né, em relação ao que a gente tinha de expectativa e de índice em abril de 2023, a situação, né, o empresariado está vendo essa situação de uma forma melhor. Então, tanto para as expectativas para o futuro, como também a avaliação do agora. Quando a gente olha em relação ao mês de março, a gente vê que a variação do índice cheio aí foi de 1,1 ponto. A gente teve 0,6 de alta no índice da situação atual e 1,6 das expectativas. Então, as expectativas para o futuro melhoraram aí na confiança empresarial, 0,6 em relação à nossa avaliação atual de cenário e 1,1 do índice cheio. Então, a gente vê aqui realmente um empresariado mais confiante, mais otimista em relação ao Brasil, e isso pode ali trazer melhores investimentos, porque o empresariado mais confiante vai contratar mais, vai produzir mais e vai aí ter uma contribuição maior e melhor, né, de melhor qualidade para a economia real. E aí a gente vê, né, eu não coloquei aqui no gráfico, mas é um dado que vem até como destaque nessa divulgação da FGV, que é justamente uma homogeneidade ali nos setores. Então, quando a gente olha os setores, por mais que o comércio tenha se destacado, os outros setores dentro do empresariado também tiveram um comportamento mais homogêneo. Ninguém puxou o índice para cima sozinho, que mostra que o empresariado, de uma forma geral, está mais confiante. Então, isso é um ponto bem positivo aqui para o Brasil, porque, como expliquei, essas expectativas vão embasar aí possibilidades de investimento, e aí quando eu falo investimento é do lado real da economia, para o nosso Brasil no futuro. Mas as boas notícias não param por aí, porque também saiu nessa manhã, perto ali das 10 horas da manhã, o PMI do Brasil, PMI industrial, e a gente teve aí uma melhor performance do nosso índice dos gerentes de compras, que é a tradução aí do nosso PMI,
né? E ele não para de subir, gente. Então, olha como ele estava ali em janeiro de 2024, já num patamar mais alto do que o ponto de 50, mas quando a gente olha em dezembro, a gente estava bem no limite, né? Então, só para explicar aqui para vocês, para todo mundo ficar na mesma página, como funciona o PMI, né? O PMI ele é medido pela linha de 50. Se o índice fica acima de 50, ele está mostrando que tem uma expansão no setor e conforme ele vai se afastando de 50 para cima, isso quer dizer que aquela expansão está mais acelerada. Quando ele está abaixo do limiar de 50, que vocês estão vendo inclusive aí na tela, mostra que aquele setor está encolhendo e ele pode estar encolhendo num ritmo mais rápido, como também pode estar encolhendo num ritmo mais lento. Então, o que está acontecendo aí com o nosso PMI, nosso índice de gerente de compras do setor industrial, né? A gente teve um PMI que sai lá em abril de 2023, de 44,3, tá? Então estava na contração, e estava numa contração até mais aprofundada, porque estava longe, ó, como vocês podem ver aqui, estava longe do patamar de 50, e aí ao longo do ano de 2023 até agosto, a gente vê uma certa recuperação, então uma diminuição desse encolhimento do setor industrial brasileiro. Em agosto a gente toca os 50 pontos, então a gente fica ali muito no limite da expansão e da contração, e volta a contrair de novo o setor industrial até dezembro. Então, a gente vê ali o termômetro, né, porque o PMI, o índice dos gerentes de compras, nada mais é do que um termômetro da atividade do setor. Ele não é uma pesquisa mensal ali que mostra a produção, mas sim o que esperar dessa pesquisa, uma vez que o PMI sai antes da pesquisa do IBGE. Então, ele traz aí quase que uma direção que deve ir a nossa pesquisa mensal. E aí a gente vê que de agosto para dezembro, a expectativa ali fica da contração de novo, mostrando um setor industrial encolhendo segundo o índice de gerente de compras. Em janeiro, a gente passa o limiar de 50 e desde então a gente vê o PMI, o índice dos gerentes de compra industrial do Brasil, em expansão acelerada, trazendo aí boas perspectivas também para o setor industrial. E aí a gente junta uma coisa com outra, né? Se a gente tem um índice de confiança ali do empresariado melhorando e a gente tem um termômetro que mostra a atividade do setor também melhorando, isso quer dizer que a gente tem boas perspectivas para o crescimento ali dos setores e para o crescimento do país como um todo, para inclusive investir para conseguir melhorar aí a nossa capacidade de futuro. Então aqui a gente vê, né, essa expansão do PMI industrial bem acelerada, eu diria. A gente não vê 55,9 aí há muito tempo, há mais de 3 anos a gente não via esse patamar, e a nossa indústria estava sofrendo bastante, ficando abaixo aí do limite de 50 por muito tempo. Então a nossa indústria ficou ali na contração por bastante tempo e agora está recuperando, está mostrando aí que tem potencial de ter uma alta na produção industrial. E se a gente analisa esse dado junto com o índice de confiança da indústria, a gente também consegue ver uma perspectiva melhor para o setor industrial brasileiro, porque o índice de confiança da indústria que a gente falou há alguns dias, ele também veio com melhores perspectivas para o futuro. Então parece, né, tudo indica que as perspectivas do empresariado e do empresariado industrial estão melhorando aí em relação ao setor, e isso está fazendo com que a gente tenha não só mais investimento, mas também melhores perspectivas para o setor industrial, setor esse que sofreu aí durante muito tempo. Mas eu vou continuar na esteira das boas notícias, porque a gente teve mais um dado que saiu aqui do Brasil, esse no dia 1º de maio, aí durante o feriado, que foi a revisão da Moody's de estável para positivo, tá? Então eu vou explicar para vocês como é que funciona essa classificação de crédito, né? Como é que funciona essas classificações de rating que a gente chama, e aí eu vou explicar aí como é que estão as diferentes avaliações aí para o Brasil. Então, a gente tinha ali, né, uma perspectiva estável. Tá? O que é a perspectiva estável? Quando a gente teve a última revisão de rating da Moody's, a gente teve uma melhora na perspectiva da nota de crédito. E só para vocês entenderem, tá? As agências de rating, que são essas agências de classificação, elas vão olhar para o país, né, vão olhar ali para possibilidade, né, quando a gente olha principalmente possibilidade de inadimplência, que no caso de um país que tem aí uma nota soberana, então vamos pensar o risco do país, tá? E é a nota de crédito dada
para esse risco do país por diversas agências. Então, a gente tem a Moody's, a gente tem a Fitch, a gente tem uma série de agências que classificam os países de acordo com o seu risco de crédito e aí isso dá o risco do país, tá? E aí, quanto mais distante ele está ali de ser um país especulativo e quanto mais próximo ele está de ser um país com um grau de investimento, ele vai melhorando a sua perspectiva ali, principalmente em relação aos fundamentos que são considerados para isso. E aí a gente teve, né, essa movimentação da Moody's saindo de estável. Então, quando a gente teve a última movimentação da Moody's, deixou o rating do Brasil na nota que está agora, mas com perspectiva estável. Então, não uma perspectiva positiva para aquela nota. A mudança do dia 1º vem justamente nisso, tá? A gente sai dessa perspectiva estável para uma perspectiva positiva, o que quer dizer que a Moody's está olhando de perto para o Brasil e aí a gente pode ter uma mudança, inclusive nesse rating Ba2 aqui que vocês estão vendo. Então, a gente pode ter um aumento desse rating se a Moody's continuar acompanhando aí o Brasil e acreditar que a nossa classificação de risco mudou. Tá? Então, aqui eu trouxe as principais mudanças, as últimas mudanças das principais agências de rating, para a gente ver como é que está a posição aí do Brasil. Lembrando que a Moody's ainda não tinha mexido na nossa perspectiva. Então, a gente estava aí em Ba2 com perspectiva estável e a gente passa para Ba2 com perspectiva positiva, indicando aí uma possibilidade de melhora na classificação de risco aqui do Brasil. Mas há quem diga aí, fique batendo na tecla de que a gente tem risco aqui no Brasil. Mas parece que nem o Banco Mundial está vendo muito isso e nem as agências de rating, porque em julho de 2023 a gente também teve ali uma melhora do rating do Brasil de BB- para BB pela Fitch, com perspectiva estável também por enquanto. A gente teve uma melhora de BB Low em julho também de 2023 para BB pela DBRS, também com perspectiva estável, e a nossa melhora de rating no dia 20 de dezembro, que foi a última antes dessa do dia 1º de maio, a gente teve uma perspectiva saindo de BB- para BB aqui no Brasil, também com perspectiva estável. Então, a gente está vendo, né, ao passar do tempo aí, as agências de rating melhorando as suas perspectivas aqui para o nosso país. Então, eles estão olhando melhoras ali que trazem essa perspectiva para cima, né? E isso foi bem comemorado pelo governo, principalmente pelo ministro Fernando Haddad, que falou que essa melhora é um resultado ali de diversos agentes trabalhando juntos, os 3 poderes trabalhando juntos para trazer o Brasil para um melhor patamar, deixando de lado as divergências, né? Essa foi a declaração do Fernando Haddad em relação a isso. Então, a gente vê uma perspectiva melhor para o nosso Brasilzão aí em relação à classificação de risco. Então, está melhorando o risco do país na ótica dessas agências, que são internacionais, inclusive. Isso pode, inclusive, atrair recursos aqui para o Brasil. Tá? Então, uma notícia bem positiva. Já dei 3 notícias positivas aí em relação ao Brasil e na abertura do mercado eu vou trazer mais uma. Agora vamos falar, né, dos juros dos Estados Unidos, porque ontem foi quarta-feira, dia de decisão de juros nos Estados Unidos e a gente teve a taxa de juros inalterada pela 6ª vez. Isso não trouxe surpresa nenhuma, tá, gente? Então, isso já era esperado, a probabilidade majoritária era que a gente tivesse justamente uma manutenção dos juros, isso já estava dado com 99,9% de probabilidade, então não surpreendeu ninguém, tá? Então, a expectativa era de manutenção e a manutenção aconteceu por lá. O que o mercado estava esperando, o que os investidores estavam muito de olho, era justamente nos pronunciamentos que viriam depois. Então, tanto do comunicado, depois da reunião de Comitê de Mercado Aberto dos Estados Unidos, o FONC, que é aí equivalente ao nosso Copom, né, o Comitê de Política Monetária aqui do Brasil, a gente estava olhando então para quê aí? Para o comunicado e para o Jerome Powell, que sempre dá uma coletiva de imprensa depois da decisão. E aí o mercado estava esperando a sinalização do Jerome Powell em relação a próximos cortes. E aí eu vou trazer alguns pontos interessantes para a gente analisar junto, porque a gente teve ali uma sinalização que o caminho é incerto,
né, que pode acontecer só um corte de juros nos Estados Unidos, que a inflação está sendo olhada muito de perto e o Jerome Powell considerou essa inflação alta e que o progresso ali está um pouco mais lento do que eles esperavam. Então isso mudou toda a expectativa em relação aos cortes de juros nos Estados Unidos, sobretudo em relação aí quando eles vão começar. Então eu vou trazer aí para vocês alguns quadros bem interessantes para a gente ver como é que essas expectativas mudaram no último mês, o que é bem interessante porque isso muda bastante também as nossas taxas de juros futuras, né, as nossas expectativas para os juros. Então vamos lá. Essa aqui é a expectativa para a reunião do dia 12 de junho, que é a próxima que a gente tem. Para quem lembra, né, há um mês atrás, então no dia 2 de abril de 2024, a expectativa de corte era majoritária na reunião de junho, tá? Então, lembrando que lá no fim do ano a expectativa era para março, essa expectativa de primeiro corte foi para maio e depois ela foi para junho. Então, até o comecinho de abril, a gente tinha uma expectativa majoritária que o corte viria na reunião de 12 de junho. Então, vocês podem ver aí, né, que a faixa de 5 e 5,25, que seria corte de 0,25 ponto percentual na taxa de juros dos Estados Unidos, era de 61,5 contra 36,30 de manutenção, que vocês estão vendo aqui, 5,25 a 5,5 é a taxa atual dos Estados Unidos. Uma semana atrás, então no dia 25 de abril de 2024, depois daquela esteira de dirigentes do Fed falando que a inflação continuava alta, que estava muito longe da meta, que talvez não fosse possível ter os cortes que se esperava lá no início. Então, tudo isso que foi falado ao longo do mês de abril deteriorou as expectativas de corte. Então, a gente vê em uma semana aí, né, uma semana para trás, em 23 dias, a gente vê 90% de probabilidade de manutenção nos juros e 9,70 aí de corte. Então, a gente tem uma inversão bem drástica aqui dessa expectativa. Com o passar do tempo, né, aqui no dia 1º de maio, a gente vê a expectativa no dia da decisão de política monetária em 90,7 de manutenção, então que não vai ter corte em junho, e 9,30 de expectativa de corte, então muito pequena aqui, e hoje, né, a expectativa é 90,90 contra 9,10. Só que nesse período aí de abril, a gente teve a primeira postergação de junho para julho, né? Então vamos ver como é que ficou a expectativa para a reunião de julho aqui, dia 31 de julho. Pode passar aí para o próximo quadro, para a gente ver junto aí com a nossa audiência. Gente, boa aqui, ó. Então, a gente tem, há um mês atrás, tá? Então, olhando ali, um mês para trás, a gente tem 23,60% de probabilidade de manutenção. Isso estava contra 52,7% de probabilidade de corte. E até parecia já um corte adicional, considerando que o primeiro corte vinha em junho e o segundo corte viria já em julho. Então, 23% ainda acreditavam que a gente podia até ter uma taxa ali em 4,75% e 5%. Com o passar do tempo, essa manutenção de junho passa para julho. Então, há uma semana, a gente tinha uma expectativa bem majoritária passa de julho para setembro. A gente tem uma expectativa bem majoritária de 67,7% de manutenção contra 29%. Pode deixar no anterior, gente, ainda. Contra 29,7% de taxa-alvo, que era corte. Hoje, a expectativa já é majoritária de manutenção, então que o corte não vai vir em julho também, 72,10% contra 5,26% para ficar entre 5 e 5,25%. Mostrando aqui que a expectativa também não é em junho, é para setembro. Agora sim, vamos ver as expectativas para setembro, porque essas chocam ainda mais, né? Porque a gente teve uma mudança bem brusca aqui. A gente tinha um mês atrás alguma expectativa que a gente já podia ter tido cortes na taxa de juros, então a expectativa majoritária era de 4,75% a 5%, em 42,6%, e a gente vê que há uma semana, né, de uma semana para cá, nem junho nem julho, que foi justamente quando saíram aqueles dados de índice de preços ao consumidor, né, que é o índice de gastos com consumo, que o Banco Central dos Estados Unidos adora, olha bem de pertinho. A gente vê que quando tem essa divulgação na semana passada, que foi exatamente
quinta-feira passada, a gente vê que a expectativa de manutenção era de 42% e a expectativa era de o primeiro corte em setembro, 44,10%. E a partir daí a gente começa a ver uma inversão novamente. Então, a expectativa de manutenção há um dia atrás, depois da reunião do FONC, 46%, e aqui 42,60% de expectativa. Agora, a expectativa não é nem majoritária mais de corte para setembro, ela está quase empatada com a expectativa de manutenção, talvez postergando esse corte para novembro. E isso vai pressionar muito aqui os nossos mercados, tá? Então, eu vou passar rapidinho aqui pelo giro, só para a gente ver como é que abriu o mercado hoje, tá? Depois que a gente teve a decisão de Comitê de Política Monetária, o mercado de treasuries hoje está arrefecendo, seguindo na esteira de ontem, e como ontem o mercado estava fechado aqui no Brasil, a gente tem esse reflexo hoje no nosso DI futuro. O Ibovespa está subindo, tá? Então está subindo porque ontem ficou fechado, não pegou o movimento de Nova York e está reagindo não só a expectativas aí mais brandas para o Tesouro dos Estados Unidos, que é a Treasury, mas também as perspectivas aí positivas para o Brasil e os indicadores mais positivos que saíram hoje. Isso está fazendo o dólar cair 1,68 a R$ 5,11. O petróleo está se recuperando depois de uma queda de 3% ontem, mas continua bem perto do 0 a 0. De manhã ele estava com uma alta um pouco mais acelerada, que agora a gente já não vê mais, está muito aí perto do 0 a 0. Então a gente vê que essa configuração, né, de uma perspectiva ali, que os juros comecem a cair nos Estados Unidos, porque o Jerome Powell falou que subir não sobe mais, que agora, né, vai ter manutenção e um possível corte, e esse possível corte pode ser um só, tá? A probabilidade majoritária é essa, mas essa probabilidade já não ter alta já deu ali um alívio para os mercados. E junto a isso a gente tem os indicadores positivos aqui do Brasil influenciando o Ibovespa. Então, um dia mais positivo para o nosso Brasilzão aqui, tanto em relação a indicadores, como também em relação ao mercado aqui, todo mundo mais otimista nessa volta de feriado. E eu não posso me despedir de vocês antes de dar um recado, porque na semana que vem a gente vai ter uma aula aí do Investidor Mestre, né, a gente vai ter uma atualização do nosso Investidor Mestre, né, para quem não conhece, é o nosso curso aí que já tem mais de 50 mil alunos fugindo das armadilhas do mercado financeiro. Eu sou professora lá, o André é professor lá também, a gente se encontra toda semana com os alunos para discutir aí vários assuntos e a gente já está livrando aí todo mundo das armadilhas. E vem aí, né, uma edição inédita com as aulas atualizadas. Então a gente vai ter aí, né, tudo o que vocês precisam saber para investir com segurança e rentabilidade e mais que tudo isso, fugindo do blá 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 dos bancos e das armadilhas que podem aparecer no caminho de vocês. Então eu convido todos vocês aí para se inscreverem no link que está aqui embaixo, iclmercado.com.br, se inscrevam na aula, ativem o sininho para vocês não esquecerem que vai ser maravilhosa, no dia 9 de maio, às 20 horas, quinta-feira. Então, semana que vem. Então, só boas notícias aqui para o Brasil, inclusive da edição aí do Investidor Mestre 2.0 atualizada. Eu fico por aqui, né, já estou aqui no meu modo sprint no final do programa. Deixo vocês com o Rolê ICL agora, com o William De Luca e com o Guga Noblar. Um excelente fim de dia, ou metade de dia para vocês. A gente se vê amanhã. Um beijão. Você sabe o que você precisa saber para poder investir com segurança e rentabilidade? Pois é, eu criei uma aula que tem exatamente esse nome. Tudo o que você precisa saber para investir com segurança e rentabilidade. Quer uma notícia boa? A aula é aberta e gratuita e vai acontecer ao vivo no dia 9 de maio, uma quinta-feira, às 8 horas da noite. Para você se inscrever é super fácil e rápido também. É só clicar no botão que vai estar aqui junto com esse vídeo e em poucos segundos você vai estar inscrito ou inscrita nessa aula. Vamos embora participar? Uma oportunidade para todo mundo e um tipo de conhecimento que é útil também para todo mundo. Vamos embora!